Programa A Resposta é Sua. Oferecimento Hadoop Burger, mais sabor na sua vida. Peça já o seu e descubra o sabor de um lanche feito com amor. E como prometido, no programa anterior, a gente disse que ia ter um próximo bloco com o padre. E está aqui, a gente cumpre o que a gente fala. Aqui. Então, vamos lá, Vitão. Vitão, vamos falar pro povo o que é esse próximo bloco, esse segundo bloco? Vamos falar? Esse bloco é um pouco mais de curiosidades, né? Coisas que adolescentes ou jovens como a gente têm curiosidade de perguntar para uma pessoa mais sábia. Com certeza. E às vezes não tem aquela... Medo. Não tem aquele medo. E lembrando, Vitão, que gente que faz teatro não tem? Vergonha na cara. Exatamente. E isso nos ajuda a perguntar. Vitão, abre a agenda aí. Abre a agenda, Vitão. A gente separou uns negócios. Vou ficar vermelho, gente. Talvez. Vitão, eu te dou a honra. Pode começar. Eu vou começar com uma que não é nem tanto de um jovem ter essa dúvida. É mais uma dúvida que eu estava pensando assim comigo e do nada eu pensei, o que será que o padre teria que fazer nessa ocasião? Quando você está no confessionário e uma pessoa está lá fazendo uma confissão para o senhor, se ela fala que fez algum crime, por exemplo, como matar alguém ou algo desse estilo, como que o senhor tem que agir nessa situação? Pensando, se for alguém da sua família, como que o senhor tem que agir? Eu falei que a pergunta era pior. Eu falei. Olha, eu posso dizer que eu já passei por isso. Eita, isso não estava esperando. Já passei. Pelo contexto, pela regra da igreja, você não pode falar, ponto. Então, por exemplo, se você for atender uma confissão num presídio, o cara, ele está negando um crime, ele te confessa o crime, mas ele está negando o crime, você não pode dizer, olha, ele estava mentindo, você não pode, entende? É foro íntimo mesmo, na verdade até um psicólogo, conforme o contexto, ele tem a parte ética, em nosso caso, canônica ainda, existe uma lei, a gente não pode dizer. Agora, depende do caso, você pode pedir, por exemplo, olha, eu posso, por exemplo, falar com a pessoa me diz e eu entendo que para ajudá-la, porque de repente ela fez um crime, ela não tem culpa, sei lá. O que eu faço para ajudá-la? Eu tenho que pedir para ela autorização para eu falar com o advogado, para falar com alguém, para que eu possa levar o caso e trazer para ajudá-la. Mas assim, contar eu não posso. Existem países que têm agora começado a fazer questionamentos nesse sentido para obrigar algum padre a fazer isso, mas pela lei, pela igreja não, porque não é a nossa missão. É como se fosse um médico que de repente vai tratar de um cara que causou a morte de alguém, que assassinou alguém. Ele vai ter que cuidar daquele paciente, tratar dele independente do que ele fez. A missão dele é salvar a vida. Mesmo que ele entenda, não, é até justo, ele deixa ele morrer porque ele matou o outro. Ele não pode fazer assim, o médico vai fazer assim, da mesma forma nossa. Então só com a autorização da pessoa. Só com a autorização da pessoa para pedir ajuda ainda. Ou se ela falar, eu não consigo dizer que eu fiz e eu quero ajuda para lidar com isso. Pode acontecer, já conheço casos assim. Você não consegue se entregar e falar, não, fui eu que fiz. Né? Exatamente, então a gente pode ajudar. Mas é um caso muito delicado, né? E é raro também. Caraca, clima pesado. Vamos mudar o clima. Primeira Vamos mudar o clima. Caraca, vamos mudar. Padre, agora é eu. Tá. Padre, por Ele quê? é mais bonzinho? Não sei. Acho que não. Vamos lá. Padre, vamos começar. Por que pastor casa e padre não? Olha, existem vários contextos. Existe a parte histórica, né, que no decorrer do caminho da igreja foi se entendido, porque, por exemplo, Pedro, alguns apóstolos eram casados, tem todo esse contexto, mas no decorrer da igreja foi se definindo que o homem tanto que a própria palavra de São Paulo fala, né, se o homem estiver só, o conselho de São Paulo é que permaneça. Então, para o serviço, tem gente que gosta desse conselho, né? O problema é permanecer e não ficar nem lá nem cá. Exatamente. Né? Tem que resolver a vida. Vamos lá. Toma, pra você que tá pegou indireta. Toma. Tico-tico no fubá, como diz. Mas então, isso é do nosso tempo, né? Falava isso, né, Bizarro? Hoje, outras conversas.
Mas então, no decorrer do caminho, a igreja foi entendendo e foi se vivendo por tradição, compreendendo tanto a virgindade, no caso das religiosas, quanto o celibato, no caso dos padres, como uma escolha de vida que estaria unida a esse contexto de uma doação total de vida. Agora, no decorrer do caminho, depois de alguns anos, algumas vertentes, até mesmo que mantiveram-se depois unidas à Igreja Católica, como a Igreja Anglicana, por exemplo, entenderam no seu rito, ou igrejas orientais, ortodoxas, igrejas mais tradicionais, mais antigas, entenderam no seu rito a permissão e a possibilidade de padres casados. Então existem padres casados em igrejas que estão em comunhão com a Igreja Católica, mas a Igreja Católica de rito latino, que é o nosso, a nossa, esses outros também são ligados à Igreja Católica, mas outros ritos. Mas de rito latino, ela manteve a importância e o valor do celibato. Só que a gente não entende como uma obrigação. A gente precisa entender como uma opção, porque existem maneiras de doação de vida. Hoje até existem comunidades católicas de casais. Então, por exemplo, casais que dedicam a vida pela evangelização, alguns mantêm seus trabalhos seculares, outros não, e que são casados, têm filhos, tudo, mas têm uma vida consagrada. Então, Totalmente. Isso não, totalmente, como um pastor, Como né? pastor, Vamos dizer né? assim. Casais que assumem comunidades, que ajudam a liderar paróquias e que têm uma vida de doação. Então, nesse sentido, existem essas possibilidades, mas a igreja manteve-se, isso é a parte histórica, e existe a parte espiritual, que o nosso mestre, modelo de servidor é Jesus Cristo. Não é só porque ele não casou, né? Porque seria muito raso, né, a gente julgar dessa forma, mas porque entendendo que é uma escolha total, um coração indiviso. Então você faz uma escolha para ser o seu maior amor. É o que eu disse em relação àquele contexto. Eu não deixei um namoro que, inclusive eu marquei, entre aspas, não foi isso, mano. A gente marcou a data de largar o namoro na época que eu... Oxi! É porque a gente não estava brigado, a gente não tinha motivo para brigar, mas eu entendi que eu tinha que ir para o seminário e ela também concordava. Porque, na verdade, quando a gente começou meio que a namorar um tempo, eu já estava pensando Com a cabeça Quando eu decidi, e a gente falou, nós não vamos brigar e falar, vai cada um pro seu lado. Não, a gente decidiu, falou, não, então até semana que vem, o máximo, a gente namora e acabou. Amigavelmente. Simples assim? gente. Simples assim? Não, ok. Foi assim. Mas, enfim, vocês vão guardar só isso, né? Esse é o problema. Não vou pedir para editar, não. Mas é verdade, velho. Então, assim, nesse contexto, a gente não deixa algo ruim por algo bom. A gente deixa algo bom, muito bom, por algo que é melhor dentro do plano de Deus. Dentro do plano de Deus. Então, é por isso. Que é aquele lá, que é o que a gente conversou, chamado, É, tudo mais. exatamente. Então, Rapaz, aí é uma escolha. Eu deixo você complementar com aquela sua que já entra. Eu já. não devia ter falado você, né? É pra você não ter vergonha, já entra, Ai, já. Jesus né? amado. Tá no assunto mesmo? Ué, tá no Vai que eu assunto? já tô... Mas tá no assunto. Ô, câmera, pega eu aqui. Mostra minhas mãos, porque eu vou mostrar nas mãos. Pare, Ai, meu Deus. pare. Antes do casamento é pecado? Olha, para a igreja é. Agora vamos entender por quê. Como que eu posso... Eu digo sempre assim, que hoje a gente tem que falar com... Para eu falar isso para a juventude, quando eu pregava encontros, quando eu era seminarista, no começo de padre, era uma maneira de lidar. Sim. E mesmo assim já era diferente, né? Para eu falar hoje... Já é também muito mais diferente. Né? E eu me preocupo também, porque eu tenho sobrinhas, né? Enfim, eu não sei como, né, vou lidar com tudo isso. A vida é diferente hoje. Mas isso não muda, é aquela história, não muda o valor das coisas. A igreja não está falando especificamente do sexo, ou que o sexo não é bom, não é valorizado, ou que, inclusive no casamento, algum tempo atrás, se falava que a igreja falava, né, via o sexo como algo ruim. Não, a igreja vê o sexo como parte integrante do casamento, de uma entrega mais completa. E aí, acompanhando diversos casos e contextos, a gente entende que como é diferente quando o casal faz uma escolha. Agora, por outro lado, eu também digo assim, para os casais, claro que num atendimento pessoal, quando a pessoa tem uma escolha e ela está fazendo um caminho, se confessando, com as quedas, com altos e baixos da vida, eu vou falar de uma outra forma, é algo muito, muito particular, não dá para eu falar
né, num contexto desse, simplesmente dizer o que eu direcionaria a cada caso. Mas basicamente eu tento ajudar para que a pessoa tenha coragem de recomeçar toda vez que for necessário, e de entender qual é o centro do seu relacionamento. Só que é complicado, a gente entende, porque, por exemplo, para a minha geração, até o acesso mesmo, os namoros, você não tinha carro para ir em lugar nenhum, você, né, quer dizer, como que fazia? Era muito mais fácil em alguns aspectos, hoje você está muito mais exposto, mas não por isso você não precisa ser forte, precisa saber escolher o que você quer na vida. Agora, é uma opção. Para aquele que quer viver a fé de uma forma mais completa e, vamos dizer assim, o mais radical possível, sem ser radicalista, a igreja ainda sugere isso, né? Que saiba se guardar para o outro. Mas também a igreja entende que ela precisa acompanhar aqueles que estão lutando para se manter, para que a castidade e a pureza seja uma busca e não um peso. A gente está na gravação ainda, a gente está em setembro ainda, que inclusive tem o Setembro Amarelo, né, o mês da prevenção. luta, sim, contra a depressão e tal. O padre Fábio de Mello, no Instagram dele, ele disse, meio que se expôs, que no ano passado ele tinha entrado em casos de depressão e falou muito sobre a depressão, sobre como prevenir e tal. Muita gente vê o padre como uma figura que não consegue ser atingida por depressão, efeitos psicológicos. Como que é realmente? O padre ele consegue ser atingido, o estar perto de Deus, às vezes, o ajuda a superar isso? Primeiro a gente precisa entender que a depressão como doença, como momento diante de um problema da vida, que às vezes a gente tem momentos, fases pontuais depressivas. Então você tem aquela baixa porque largou da pessoa que você gosta, porque perdeu o emprego, porque mudou de cidade, porque, enfim, não passou naquela prova, tem vários, perdeu alguém querido, viveu uma doença. Então são momentos, esse momento vai causar uma fase de baixa, né, em que a gente vai estar, é uma depressão pontual. Quando essa depressão pontual pode ser ajudada com o apoio dos amigos e às vezes não precisa de remédio, de nada. A oração especialmente vai fazer diferença nesse momento, especialmente superar o luto, a oração vai ajudar. Agora, às vezes se instala uma depressão em enfermidade, doença. Isso não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe profissão, não escolhe função, não escolhe ministério, no sentido da igreja. Nesse sentido, existe uma grande quantidade de padres que estão debilitados nesse sentido. Não é, o padre Fábio de Mello é a ponta do iceberg, vamos dizer assim. É um dos. Existem muitos, não vou dizer uma maioria, não é assim também, mas existem muitos padres que passam e que passam isso lutando sozinhos. E essa é a preocupação da igreja hoje, e é bom que ele fale, e que alguns falem, porque nem podemos cair. Claro que você disse, estar mais perto de Deus ajuda a gente a enfrentar, em alguns momentos resolve. Até porque eu acredito em um Deus que cura. Com certeza. Em todos os sentidos. Essa é a minha fé. Se eu não acreditar em um Deus que cura, que Deus que eu prego, né? Eu acredito que Ele cura e eu acredito que Ele realiza milagres. Eu acredito, eu já vi, mas independente disso, eu acredito, já experimentei. Mas não é porque Deus cura que quando Deus não age, Ele não é Deus, né? Tem até aquela canção conhecida, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. É que muita gente acha que isso não pode acontecer com figuras religiosas. E com pessoas que têm fé. Não vem como uma doença a depressão. Então, mas aí é que tá, porque aí qual é a concepção? Quem tem fé não tem depressão. Exatamente, porque Mas não é muitas verdade. vezes a depressão, quando a pessoa é atingida por ela, o que vão falar? Procura Deus, tenha fé. E a gente vai pensar que alguém com tanta fé, Exatamente. como posso dizer, no alto da escada, da fé, Entendi. não vai ser a pessoa imbatível que não vai ter isso. Mas aí é que tá. A depressão, então, ela tem existe um processo para vencê-la. Em alguns contextos precisa de uma ação integral. O que é integral? Parte química, né, vamos dizer médica, né, psiquiátrica talvez, parte emocional, que é um psicólogo, alguém que ajude, ou às vezes é o auxílio de um bom amigo, da família, mas às vezes é profissional, e a parte espiritual, que isso vai ser a caminhada na igreja, a comunidade cristã, o grupo que ele participa, o padre, o pastor, o orientador espiritual que pode ajudá-lo. Então, essas três coisas juntas conseguem levantar uma pessoa. Mas é claro que para mim, no centro de tudo está Jesus. Aquele que levanta de fato é o que foi levantado na cruz para mim. Então eu entendo que a fé pode dar o fundamento de tudo, amarrar todas as coisas, segurar todas as coisas para que dê certo. Para que o remédio funcione, para que a parte psicológica a pessoa esteja mais aberta. Tudo isso a fé ajuda.
Mas em alguns momentos não é só a fé, porque é uma doença, é uma enfermidade, que o nosso corpo está enfermo. Então a gente precisa, pode ser, mas Deus quer usar desses meios que a gente tem. E aí, falando dessa forma, eu tive fases muito difíceis. Eu tive, por conta de 2 problemas que eu vivi, uma situação de um acidente, uma situação da morte da minha mãe, que foram próximas, inclusive no mês de setembro, por coincidência. Né? Setembro é um mês que foi difícil para mim em alguns contextos, mas também de realizações em outros, para equilibrar, né? E eu sei que nesses contextos eu tive fases que eu precisei de ajuda mesmo, médica, de antidepressivo, de ajuda mesmo. Por quê? Porque a gente chega num limite humano e a gente tem a tendência, até pela função que a gente exerce, pelo ministério, pela missão, de ajudar todo mundo a ficar bem. Então Mas a gente parece que não pode ficar mal. E aí chega uma hora que eu fiquei mal, como que eu faço? Não posso ficar. Exatamente. Só que aí essa negação não resolve, né? Essa negação nos derruba. Então chegou uma hora que eu também precisei de ajuda e de cuidado. Então muitos padres passam por isso. Tem um nome, padre, psicólogo, médico, tem um nome, chama síndrome de burnout. A gente falou sobre isso esses dias numa live, que é o esgotamento mesmo, é a queima de energia. Burn é queimar, né? É queima de energia. Então isso acontece, não é falta de fé. Inclusive, se você acompanha alguém, já vai ter passado o mês de setembro, mas se você acompanha alguém que enfrenta um problema nesse sentido, dê apoio, dê suporte. Tudo bem, tem hora que a pessoa precisa de um esfregão mesmo para se levantar, porque ela começa a se acomodar. Mas em alguns momentos, às vezes, quando ela está enferma de fato, ela precisa de todo o apoio, todo o suporte. Não é falta de fé, é falta de força mesmo. Sim. Daí eu vou completar, Vitão. Vou deixar o bagulho mais pesado ainda. Ah, Jesus. Vou deixar. Porque a depressão, Fala que muitas é vezes... difícil, mas levanta. A depressão, muitas vezes, ela vai nos levar a pensamentos ruins, Sim. para baixo. Sim. E um dos pensamentos é melhor eu ir embora desse mundo do que continuar como estou. Sim. Que nos leva ao suicídio. Ao suicídio. O suicídio, ele é pecado? Ele é da igreja. Só que assim, ele é pecado por tirar a vida, mas antigamente, bem antigamente, tinha uma maneira de lidar com isso, que a igreja inclusive não fazia velório de uma pessoa que se suicidava. Não podia fazer, era proibido fazer. Por quê? O que se entendia? Que a pessoa negou a possibilidade de salvação. Ela negou, foi uma opção dela. Só que hoje a igreja entende, até pela ciência tudo, que no último instante da vida a gente não dá pra gente saber o que a pessoa pensou. Se ela se arrependeu, se ela sofreu, se ela achou que não devia ter feito, se deu tempo, não dá para saber. Então a gente faz o velório. Mas não deixa de ser pecado. Então vamos dizer, com o pecado, qualquer pecado que eu cometa, eu posso morrer com ele, né? Se eu não me confesso antes, enfim. Então é um pecado como outro pecado, mas é pecado porque é um atentar contra a vida. Vale lembrar que no contexto de depressão, existe tanto aquele que pensa na morte programando-a, quanto aquele que pensa na morte só como uma saída, no sentido assim, melhor seria morrer, mas eu não consigo fazer nada por ela, mas eu começo a pensar demais na morte, né? Que são os pensamentos de morte ou os pensamentos suicidas, são diferentes. Agora, a gente precisa avaliar, porque às vezes pelo impulso, esses pensamentos são involuntários e são iniciais. O problema é quando são alimentados. Com certeza. Porque quando eles são involuntários iniciais, às vezes dá 5 minutos, às vezes é um momento muito difícil que a gente enfrenta. Apagou uma luzinha aí, tudo bem? Tudo certinho? Os momentos que a gente enfrenta, momentos difíceis, que a gente às vezes fala assim, ai meu Deus, preferia ter morrido. Às vezes até brincando, às vezes falando sério, mas é aquela coisa que depois fala, ai, perdão meu Deus, de eu ter falado assim. Então, quantas pessoas passam por isso? Então não fica também, né, preso em algumas coisas. E claro, avalia. E avalia também o que está te levando a tudo isso. Qual a motivação de fato? O que é a pior coisa que pode acontecer desse problema que você está vivendo? É uma forma da gente ir se levantando e não lute sozinho. Nunca, 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 nunca. Muito bom, muito Sempre. bom. Sempre procurar ajuda, né? Sempre. Procurar alguém do seu Sempre, lado. sempre. Puxando para outro assunto, eu acho que um pouco menos pesado. Não Amém, deixando de né? ser muito Chega, pesado. né? Tá bom, Chega, né? Tá bom de ir, né? Mas Descemos ainda muito é lá um embaixo. pouquinho. Ainda é um pouquinho meio polêmico. Hoje em dia as pessoas têm uma mania de olham alguém fazendo errado ou uma figura muito grande fazendo errado e generalizam tudo, né? Sim. Muitas religiões estão sofrendo com isso. Padres ou pastores que fazem algo errado perante a sociedade são julgados e isso a religião é julgada por isso.
Exatamente. Como que você acha que as pessoas deviam tratar essas pessoas ou esses atos que são cometidos? Esses dias eu acompanhei uma situação falando com uma pessoa da minha família que mora numa cidade onde teve um problema com um padre. Primeiro, qual que é a primeira coisa que a gente precisa pensar? Assim como na lei civil, in dubio pro réu, quer dizer, enquanto tem dúvida, o réu é inocente. Geralmente é assim que se trata na lei civil. Na lei canônica também. Enquanto se tem dúvida, o réu é inocente. Agora, é claro, pode ser provado um crime, ou um erro, ou um pecado grave, ou uma situação pública de vexame, vamos dizer assim? Pode. Então, qual a melhor maneira de lidar com isso? O que é a justiça humana tem que ser feito. Precisa ser feito. O que é a justiça da igreja hoje, cada vez mais, pelo menos na igreja católica, tem sido aquele cuidado muito grande pela organização de qualquer coisa, se há uma dúvida ou se há uma prova, aí o padre já é afastado, é avaliado, tudo certinho. Embora, claro, que tenha casos que depois vê que há muito cuidado, porque às vezes há nem sempre onde há fumaça há fogo. Às vezes há uma acusação e pronto. Então é perigoso. Mas enfim, se avalia e acontece, aí a igreja faz todo o cuidado. Então, juridicamente, civilmente é feito, pela igreja é feito. Qual é o nosso papel como cristãos? Misericórdia e uma atitude de família. Família significa, olha, vocês são da minha família. Para os outros, eu defendo vocês. Com vocês, a gente sai no tapa. A gente fala, peraí, como você me dá uma dessa, entendeu? E aí a gente acerta e corrige e fala, e às vezes tem punição, você vai ter esse castigo, não tem jeito, vai ser sua consequência. Mas para os outros, eu acho que a gente tem que agir como família nesse sentido, eu falo, né? Não é defender, tadinho, bonzinho, não, gente, olha, vamos olhar com misericórdia, vamos ver por que isso aconteceu, vamos ver o que a gente pode ajudar. Depende da situação, nem tenho o que ajudar, nem tenho o que falar. Acabou, né? Acabou. Já era. Aí o que você pode fazer? Eu como irmão, eu vou ajudar aquele irmão a se levantar, porque ele pode não ser mais alguém que eu admire. Talvez nem amigo ele é, mas ele é meu irmão. Então, se fosse alguém da minha família, por exemplo, se meu irmão tivesse cometido um crime, eu ia falar para o meu irmão, você vai preso e você se lasque nesse sentido, você tem que pagar pelo que fez. Mas você é meu irmão. Então, como irmão, eu quero te ajudar. Para que quando você sair, ou quando você sair dessa situação, ou dessa cadeia, ou desse lugar, você possa ser melhor, porque Deus não quer que você continue assim. Mas tu se lascou. Exatamente, nessa parte, assim, a consequência humana vai ter, e tem que ter, não está errado que tenha, né? Mas a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, porque aí generaliza também. Eu me lembro, posso falar com tranquilidade, mas em alguns momentos eu tinha medo de quem eu colocava no meu carro para ir da igreja na casa paroquial. Por quê? É uma carona. Tá, mas e aí? Alguém pode falar, alguém pode dizer. Então eu sempre procurava que ia a turma. Ou ia a turma, né? Porque a gente tem esse cuidado. Só que a gente não pode também se sentir julgar a todos por um, né? Agora, realmente, uma árvore que cai faz mais barulho que todas as que estão crescendo. É triste pensar assim, porque as pessoas que, em vez de seguirem o principal, que é não julgar ao próximo, né? Em vez de seguirem o principal, uma árvore que cai, todas dão fruto ruim. Exatamente, e exatamente. As pessoas tinham que ter um senso melhor, um discernimento. É bom senso. É que hoje a gente vê que o escrachar o outro publicamente está muito comum, muito rápido. Porque eu falava antigamente, nosso irmão Bisaia, que está aqui gravando, vai poder dizer, nós usávamos fichas para ligar, né, no telefone. Eu não tinha telefone na minha casa, eu ia no orelhão da esquina. Então, depende do que tinha acontecido, que eu soube à noite, aí eu falava, amanhã eu vou ligar, vou falar, vou brigar, porque não pode acontecer, né? Até amanhã de manhã. Você já esqueceu. Já esqueci, já acalmei, já achei que é muito bobeira, fiquei bravo por causa de nada, e acabou. E aí eu nem ia, até eu comprar a ficha também, larga a mão disso, né? Eu não quero. Agora, hoje o que acontece? É na hora. Acabou, então, né? Então a gente vai, às vezes, pela emoção. Pelo segundo, na hora do segundo. Aí você posta lá não sei o que, você postou, tá postado, não pode ficar arrependido. Então fica complicado. E se ficar arrependido, você é fraco. Exatamente. Exatamente, então fica aquela coisa, agora vai apagar a postagem, não vou também. Não vou também. Aí você arruma todas as justificativas para dizer que você estava certo, você tinha razão,
e aí você ganha a razão e perde a paz, né? Como você Ou você é feliz ou você tem razão. Tem hora que é. Não, e a verdade precisa ser dita, mas tem hora certa, tem jeito certo, e nem tudo que eu ouvi é verdade, nem tudo que eu julguei é verdade, nem sempre eu vou julgar da forma correta, porque o meu pensamento está contaminado por vários sentimentos. Sim. E às vezes, quando não dá tempo de avaliar isso, né, não tenho o tempo de pôr a coisa em banho-maria, de esperar passar o tempo, aí a gente erra muito. Então hoje erra muito por isso, eu acho. Ô, Vitão, sentimento, vamos lá, Vitão. Sentimento, vamos lá, vamos pegar ele agora. Agora eu vou. Vai lá. Sentimento. O sentimento, padre, às vezes leva ao querer. E ao querer, leva ao poder. Padre, tu é que nem nós aqui. Literalmente. Macho. Entendi. Padre, dá uma ajuda aí. Como que faz? Ô, padre, como é que faz? O Bizarro me perguntou, você vai fazer essa pergunta pra ele? Eu falei assim, não, pode deixar, Bizarro, eu faço. Padre, uma coisa é você resistir a horas, a dias e a semanas, a meses. Outra coisa é você dar sua vida a não ter um violão. Entendi. Um violão Como que faz? Como é que faz, padre? Como é que você resiste a um violão? A um violão loiro às vezes, um violão moreno às vezes. Como é que faz, velho? Fala aí pra nós. Não. O programa a resposta é sua. A resposta é sua, pai. Também, eu posso falar que eu não quero responder. Exatamente. Não, gente, primeiro que se você perguntar para um homem casado há vários anos, ele, claro, né, vários anos mesmo, depois de filhos, de tudo, você vai perguntar para ele, olha, e aí, como que é, né, a vida sexual dele? Ela é muito diferente daquilo que era quando ele começou, quando ele casou. É que ele não tem mais, né, agora? Tem, mas não é a mesma coisa e também não é o centro da vida. Aí é que tá. A gente fala porque fica muito exposto a questão do padre que não se casa. Mas a gente conhece cientistas, a gente conhece pessoas que escolheram a profissão, né? E que fizeram isso naturalmente. Então é claro, existe desejo? Existe. Só que o desejo ele vai se fortalecer pela minha vontade e pela minha decisão. Se eu tenho desejo e eu o domino pela minha vontade, eu decido por aquilo que eu quero. Quer ver uma coisa simples? Também, né, costumam falar, mas enfim. Pela internet, é claro que eu já recebi de forma direta, não na internet também. Mas na internet a gente recebe cantada de tudo quanto é lado e de tudo quanto é jeito. As pessoas, eu tenho 37 mil seguidores no Instagram. Só? 37, Vitão. A Mariana veio aqui com quase 10 mil. Eu tô com 400 ainda. Chega lá. Gente. Um dia nós chega lá. Por favor. Não, segue eu aqui, cara. 400 só. Como que tá seu nome lá? Luiz Henrique Cruz. Ô, Bizarro, coloca aí pra nós. Coloca aqui, aqui embaixo. Aqui. Obrigado, gente, @Luiz Henrique. Esse cara é demais. Por favor, sigam lá o rapaz. Nem que for pra tirar um sarrinho, que também pode, tá valendo. O importante é fazer crescer ali, porque ele vai divulgar o trabalho que tá acontecendo aqui. Tá? Boa, gostei. Bom, então. Gostei. Mas para dizer, tudo isso, no Facebook tem 18 mil na página fanpage, aí tem os amigos, que a gente tem aquela página de 5 mil e tal. Então existe ali pessoas de todo jeito, e gente que tem boa intenção, má intenção, e tem gente que é louca mesmo. Às vezes sim. Não, normal. A gente fica se perguntando às vezes, né, se demora muito para parecer um louco, a gente se pergunta, será que eu que sou agora? Talvez. Pode acontecer. Mas para dizer, então existe toda essa... Hoje nós vivemos num ambiente em que as pessoas falam mesmo e parece anônimo, né, de certa forma, mas não é, então abusam um pouquinho. E mesmo antigamente, claro, hoje eu sou mais gordinho, é outra história, mas eu era novinho quando eu vim para cá, aqui nunca aconteceu nada assim que me pesasse, graças a Deus. Se fosse até falaria, não precisaria falar quem, né, mas graças a Deus eu sempre tive esse cuidado. Mas nesse contexto de viagens, eu já vivi situações em que as pessoas ou nem sabem que a gente é padre, né? Ou se aproximam de outra forma, ou mandam um recadinho. Então, isso acontece, vai acontecer em todos os lugares, de todas as formas. Isso acontece com as pessoas casadas que têm que escolher uma pessoa só e se manter com aquela pessoa só. Então, na verdade, a diferença tem o aspecto da sexualidade, dos desejos, daquilo que é impulso também sexual e que a gente, especialmente numa primeira fase, é mais complicado. Hoje é um outro tempo de vida, não que não tenha, mas é diferente para lidar, é mais tranquilo para lidar do que em outros tempos.
Mas assim, é algo que não domina o nosso querer, o nosso sentir o tempo todo. É algo que em alguns momentos, né, acende a luzinha e você fala, e agora? Como que eu faço? Né? Mas aí depois você se organiza porque você fez uma escolha. É o que eu digo do homem casado. Que chega uma hora que ele de repente não tem mais, assim, o seu casamento não está naquele fogo de sexualidade que era no início. E de repente aparece alguma oportunidade. Ele vai talvez olhar, ele vai falar para a mulher de jeito nenhum que ele não olhou, que ele não pensou, que não, né? Mas é natural, isso vai acontecer, a mulher também vai acontecer, mas que pela escolha que ele fez, simplesmente ele vai dominar aquele instinto, aquele desejo pela vontade. E aí ele toma uma decisão, e a decisão, o correto, claro. Claro. Estamos falando do correto. A decisão correta é falar assim, não, tem minha esposa na minha casa, está tudo certo. No meu caso, tem a minha vocação, tenho algo a zelar, que vale muito mais para mim do que um momento ou outro, que pode me dar um prazer que é momentâneo. Né? E é claro que também existe uma certa sublimação. Algumas coisas nos dão prazer, não só o prazer sexual. Comer é uma coisa complicada que eu tenho que me conter um pouquinho. Como é bom, hein? Mas bom. Enfim, mas é bom. A música para mim é prazeroso cantar. Eu gosto, me faz bem. Você usou a palavra, né, que a gente brincou aí, você falou, dá uma coisa boa cantar, é uma alegria cantar. Então é nesse sentido, né? A gente precisa entender que isso é um processo. Antes de eu ser padre, quando eu comecei no seminário, eu me perguntava mais como seria possível, né? Porque eu me perguntava, não era tanto pela sexualidade em si, era porque eu tinha vontade de ser pai, eu achava que ia ser difícil eu não ser pai, né? Mas com o tempo a gente vai vendo outro caminho, a direção, e a paternidade se desenvolve de outras formas, né? Então, enfim, para mim é algo que foi sendo aprendido. Não acho que é algo tão complicado, não. Amém. Amém. Mas, olhando agora pelo outro horizonte, tá? Eu estou falando eu como padre que fiz uma escolha. Mas cada um que fez a sua escolha na vida, como solteiro, como casado, como namorado, enfim, eu não acho complicado se a gente começa a ter essa noção de que o meu desejo eu mando em mim. Eu mando o meu desejo. É claro, é igual no meu caso, de vez em quando. Estou de regime, gente. Verdade. Já fiz, como diz um padre amigo meu, já emagreci várias vezes, né? E agora eu estou em mais uma tentativa. Vou emagrecer, vou engordar de novo, mas tudo bem, faz parte da vida. Mas estou de regime. É claro, hoje eu comi alguma coisa que não devia? Não comi. Ainda. Não comi. Ainda. Mas ontem, por exemplo, porque eu saio do limite no domingo. Domingo teve bolo, comi e tal. Aí ontem eu falei, não, hoje não vou comer nada, não vou comer nada. Aí eu comi um queijo lá que é amarelo, que não é branco. Então eu saí um pouquinho, saí. Mas dentro do possível, retornei, vamos seguir. E vamos seguir reto, vamos seguir em frente, né? Então. Nesse sentido, então é para entender que os desejos a gente tem que ir sabendo dominar. Então eu não fiz brigadeiro, pelo menos. Eu comi um queijo que não era o queijo que eu podia comer, era o branco, eu comi um pedacinho do amarelo. Mas não comi brigadeiro. É isso que importa, né? Olha, isso que importa. Eu preciso falar para vocês que um passarinho tá me pedindo para eu fazer uma pergunta. Então eu tentei ver, mas eu não consegui. Eu também, mas eu tentei pelo espelho ali, mas não deu certo. Eu não consegui ver. Mas não é nem tanto uma pergunta, eu acho que é mais uma dica. Hoje em dia as pessoas, os jovens mais, né, tem aquela cobrança muito forte em si mesmo, e isso acaba tanto, sei lá, fisicamente quanto psicologicamente, questão de mente, acabando diminuindo a autoestima da pessoa, entendeu? Como que a pessoa tem que lidar se ela não se sente feliz consigo mesma? As outras pessoas que têm que se ajudar ou ela que tem que dar aquele up nela mesma? Boa. Olha, aí tem umas coisas que a gente precisa saber lidar. Eu lembro que uma vez me deram uma camiseta, aquela história, né? Porque eu engordava e emagrecia, aí me deram uma camiseta para ajudar na minha autoestima, aquelas camisetas assim, tudo bem, eu sou gordo e posso emagrecer, e você que é feio, né? Só que é apelativa, por quê? Porque no fundo você está falando, então você é feio e não tem solução. E às vezes a gente tem essa sensação. Eu, por exemplo, fui um adolescente de espinhas 1000, né, de muita espinha, e um adolescente por pele oleosa, tudo, e os meus dentes eram muito assim, cavalados. Então, muito, né? Não era demais, mas era muito encavalado.
Então era tudo mais ou menos, mas o rosto eu nunca estava feliz com o meu rosto, porque tinha muita espinha e por causa do meu dente. Quando eu pus aparelho, ainda eu ficava feliz com o aparelho, estava feliz. Mesmo que estava torto, eu estava com o aparelho, então pronto. Um dia eu vou melhorar, né? Mas assim, isso me levou bastante a baixa autoestima. E eu creio que muitos passam por algo semelhante, até porque tem gente que é bonito, vamos dizer assim, mas a pessoa não consegue acreditar, se enxergar bem. Talvez porque o padrão de beleza que a gente coloque sempre está acima da realidade ou está ligado a um padrão televisivo. Então o que acontece? Hoje a imagem, até nós temos os benditos filtros, graças a Deus, que Amém, tiram né? um pouco as minhas marcas, né? Mas assim, as imagens elas são cada vez mais trabalhadas, porque a gente tem um pouco de receio de mostrar a verdade, Sim. ou de enxergar a verdade. Só que a verdade não é tão feia assim. E cá entre nós, aí hoje se fala muito, né, da diversidade, da beleza que é diversa, que é de diversas formas, mas a gente ainda tem um pouco, ainda traz um pouco a maneira como a gente acha que tem que ser. Então, o segredo maior é você começar a perceber o que você pode ser, porque é que tá. Aquilo que falou, você é feio, não pode, né, eu sou gordo, vou emagrecer, você é feio, não vai mudar. Não, existem coisas que a gente pode melhorar. No meu caso, melhorei meus dentes. Eu precisava melhorar, e eu me sinto bem que eu melhorei os dentes. Se eu tivesse até hoje com os dentes como eles eram quando era adolescente, eu ia estar acabado, ia estar triste, entendeu? Eu podia melhorar? Podia. Minha pele, eu sinceramente não fiz muita coisa por ela, a idade fez. Passou o tempo. Os 27 anos, lógico. Exatamente, os 27 anos Lógico. me deram uma outra maneira de enxergar, porque a minha pele foi passando, tem uma espinha ou outra, mas quase nada agora, né? Com 27 a gente não tem. Com certeza. Então, por isso que eu falo, algumas coisas a gente tem que perceber. O que eu posso melhorar? Vou melhorar. Essa história, né, do cabelo, gosto do meu cabelo cacheado, gosto do meu cabelo sem cacho. Eu tenho as minhas sobrinhas, uma nasceu bem cacheadinha, ela adorava o cabelo cacheadinho e depois alisou. A outra não, nasceu mais liso e foi cacheando. Então uma quer o cabelo da outra. Entendeu? Então assim, se é possível fazer, o dia que você quer alisar, alise, o dia que você quer cacheado, cacheie, enfim, fique bem naquilo que é possível. Agora, o que você não puder mudar, por exemplo, minha altura eu não posso mudar, a minha, de repente assim, o jeito do meu olho, que é maior, que é menor, que é puxado para lá e para cá, enfim, tem coisa que não dá. O que dá para mudar e você queira mudar, não sendo exagerado, porque, claro, tem gente que faz aquelas coisas assim, e a pessoa deixa de ser quem ela é, né? A maioria de nós não tem dinheiro para fazer isso, né? Com certeza, é uma simples verdade. Nua e crua. Toma. Muito. Então, assim, nós vamos fazer as mudanças que são possíveis. As que não são, aceita, meu irmão. E olha, aproveita o que é melhor que você pode. Então, do seu jeito, faça o seu jeito, o seu melhor. Mesmo porque pode perguntar tanto para homens quanto para mulheres. Não existe uma beleza única. E muitas vezes aquilo que atrai numa pessoa não é basicamente aquela beleza padrão. Muitas vezes o que vai atrair na pessoa é a maneira como ela é o charme que ela tem e que às vezes ela nem enxergou, né? Então, Com certeza. Se for enfim, mudar, se curte. Se for mudar, mude para si mesmo, né? Não para as outras Exatamente, pessoas. foi bom você falar isso, porque no fundo você perguntou e eu não falei dessa parte. A preocupação, assim, você tem que fazer por você, não pelo outro, porque cada tempo vai exigir algo diferente, né? Se a gente parar para pensar, se a gente olhar as fotos, especialmente quem tem um tempo mais de idade, lá uns 60 anos, cada fase usou um tipo de cabelo, um tipo de roupa que hoje abomina, mas naquele tempo era da moda, do sucesso. Então, se a gente for fazer isso em função dos outros, nós nunca vamos estar satisfeitos e não vamos estar felizes de fato, né? Com certeza. Ninguém merece tanto a sua felicidade do que você mesmo. Com certeza. Ó, cara, que frase. Então essa eu vou anotar. Que essa... Não, eu vou anotar daqui a pouco. Não, por favor. Ô, câmera, pega ele falando essa frase, mas fala com o vozeirão. Por favor, fala com o vozeirão. Eu já esqueci o que eu falei. Ninguém merece mais a sua felicidade do que você mesmo. Padre, a conversa está muito boa, só que agora o nosso amigo vai dar uma mensagem. Luiz, o que você tem aí para nós?
O nosso recadinho de hoje é muito especial. A Dupe Burger nos proporcionou 4 lanches incríveis. O primeiro é Smash Basic. O segundo é o Monster Kill. Olha o tamanho desse lanche. O terceiro é o Monster Script. E o quarto é o Burger Cheese. E também para degustar algumas batatinhas pra gente. E também lembrando que a Hadoop está com uma promoção especial. Para as pessoas que usarem a nossa hashtag nos pedidos via WhatsApp, hashtag a resposta é sua, você ganha 15% de desconto. Mas aproveite que a promoção é por tempo limitado. Peça já no número aqui no card abaixo. Bem, recado dado já, vamos continuar nosso bate-papo. Padre, muito bom. Eu acho que não tem maneira melhor do que a gente encerrar esse programa. Mas antes de encerrar, você quer dar um recadinho, alguma coisa? Eu quero agradecer o papo, que foi muito bom, os dois papos foram muito bons. Quero pedir que Deus abençoe cada um que nos acompanha. E quero pedir para vocês, eu falei, né? Ajudem eu lá no Spotify, gente. Assim como vocês pediram. Sim. No Spotify, como eu comecei faz pouco tempo, eu devo ter uns 200 lá. Se tiver 200 é muito. Tem 201 agora. Então, Vai. Isso aí. Então, vocês que estão acompanhando, dá uma olhadinha lá, vai lá no Spotify. Primeiro, para também você conhecer as músicas, são 4 CDs, 3 estão lá, um ainda vou colocar, que eu estou aprendendo a mexer, tá bom? Mas acessa lá no Spotify e também nas redes sociais. Eu, dentro do possível, quando me mandam mensagem, dentro do possível eu tento responder, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E eu quero convidar vocês, porque o trabalho que a gente realiza, quem é aqui de Palmeiras, sempre nos visitem, né, na Paróquia Santa Rita de Cássia, mandar um abraço para o meu povo da Paróquia Santa Rita de Cássia. E você que está acompanhando de qualquer lugar que estiver assistindo, toda quinta-feira, 10h15 da manhã, eu estou na Rede Século XXI apresentando o programa Você Pode Ser Feliz. Toda quinta-feira, 9 horas da noite, ao vivo, os dois são ao vivo, eu estou em Aparecida, na TV Aparecida, apresentando o programa Coração Restaurado, que fala desse cuidado com as pessoas, né? Que a gente inclusive já falou lá de depressão, de medo, então que você possa acompanhar, rezar comigo e rezar por nós, tá bom? E agradeço de coração. Perfeito. É isso aí. Vamos ficando por aqui, né? Fique atento, sábado que vem tem mais um programa, não com o padre, mas se vocês quiserem, quem sabe, né? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. E antes de encerrar, o nosso padre vai dar uma palhinha nos créditos, né? Vai! Quero deixar com uma canção que nosso irmão pediu nos bastidores aqui para mim, chama Noites Traiçoeiras. Jesus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.